Junho 3, 2 Samuel 20, verso 14 a 21, verso 22. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e, por fim, chegou à cidade de Abel-Bet-Maaca. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então, uma mulher sábia da cidade gritou: "Ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele." Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "O senhor é Joabe?" "Sim, sou eu", respondeu ele. Então ela disse: "Ouça sua serva com atenção." "Estou ouvindo", disse ele. A mulher continuou: "Antigamente era costume de dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor?" "De maneira nenhuma", respondeu Joabe. "Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz." "Está bem", respondeu a mulher. "Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro." Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailute, era historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, e Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: "A fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas." Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: "O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel." "Que farei por vocês então?" perguntou Davi. Eles responderam: "Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor." "Está bem", disse o rei. "Farei o que me pedem." O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá.
também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes-Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes-Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados à sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu as orações em favor do povo. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: "O Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque correr o risco de apagar a lâmpada de Israel." Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Usate matou Safi, outro descendente de gigantes. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes de gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Atos 1, versos 1 a 26. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: "Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo." Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: "Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel?" Ele respondeu: "O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra." Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo.
continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz: que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram: Senhor, Tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolhestes como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Salmos 121, versos 1 a 8. Cântico para peregrinos a caminho de Jerusalém. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Provérbios 16, verso 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda.